segura um pouquinho aí que daqui a pouco a gente vai ser refrescado, viu? Olha só, hoje eu quero abençoar vidas. Você sabe que a nossa igreja, ela tem crescido para a glória de Jesus. E deixa eu contar outra coisa para você. Tudo que tem acontecido aqui neste lugar, por obra, graça, misericórdia do Senhor Jesus. Você entendeu isso? Se Deus tem dado crescimento a esta igreja, a esse ministério, não por conta de A, B ou C, de queridos, porque pastores vão e vêm. Hoje tem pastoreio a igreja, somente pela graça do Senhor. Mas amanhã pode ser outro pastor. O reverendo vai não podem mandar eu, juntamente com o pastor Cássio, para outro campo, para um outro campo missionário. Outro pastor virá para cá e vai continuar a obra do Senhor. E eu quero dizer para você que na nossa igreja nós temos um trilho para correr. Nós temos aqui uma declaração de propósito. Talvez você veja pela primeira vez hoje e não conhece o que é isso. Quero dizer para você que se eu pudesse abrir o meu coração e mostrar a você agora nesse telão o que pulsa no meu coração como profeta do Senhor nessa geração, eu quero dizer para você que durante 3 anos nós oramos e jejuamos até chegar nessa frase, até chegarmos à conclusão: Jesus, é isso mesmo? É isso mesmo. A nossa declaração de propósito, ela diz o seguinte: nós estamos aqui para fazer discípulos de Jesus. Nós estamos aqui para capacitá-los. Nós estamos aqui para que eles se reproduzam com frutos abundantes e permanentes. Na sexta-feira nós estávamos no interior, Serra Negra, pelo período da manhã, consagrando 4 novos obreiros aqui na nossa igreja. O que fazem os obreiros? Na falta dos pastores, os obreiros, na hierarquia da igreja, na administração da igreja, são os obreiros que assumem a igreja quando a ausência do pastor se faz presente. Eu quero ler um texto também, nunca é demais lembrar você, no capítulo 1 de Deuteronômio, isso está na nossa declaração de propósitos também, para fazer um discípulo. Nós ganhamos, cuidamos dessa alma, treinamos ele, equipamos ele, damos recursos a ele, e por fim, e por não menos importante, nós enviamos estas pessoas para que eles possam ir fazer discípulos da mesma forma a que foram também abençoados. Capítulo 1 de Deuteronômio, Moisés está lá na beira do mar. Se você pegar o capítulo 1, no verso 1, são essas as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto de Arabá, tem fronte o mar de Suf, entre Parantofel, Labor e Tizar. Estava de frente para o mar, chamou a congregação e no verso de número 9, a humildade de Moisés foi tão grande, irmãos, foi tão grande, e eu faço das minhas palavras as palavras do homem de Deus Moisés, no verso 9. Neste mesmo tempo eu vos disse: eu sozinho não poderei levar-vos. Deixa eu falar um pouquinho com você. Essa igreja tem crescido muito, mas deixa também eu aplicar um pouco de coração de Moisés. Eu sozinho não dou conta de cuidar de você. Eu sozinho não levo esta igreja. Eu sozinho não vou a canto nenhum. Eu preciso de auxiliares. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Diz o verso de número 13: tomai-vos homens sábios, inteligentes, experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Verso 15: tomei, pois, as cabeças de vossas tribos, homens sábios, experimentados, e os fiz cabeças sobre vós, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, e oficiais, segundo as vossas tribos. Eu quero chamar aqui à frente, então, 4 pessoas muito importantes para nós. A primeira delas, Eunice Pereira, cadê você? Por favor, aqui, tá? Tânia de Jesus, cadê você, filho? Você está aqui? Edna Tampere, cadê você, filho? E cadê a 4ª pessoa? Por que eu esqueci da 4ª pessoa? Perdão, pastora Valéria está aqui conosco. Pastora Valéria Arantes, cadê você, filho? Está aí também.
O que essas pessoas estão fazendo? Hoje, quem são obreiros na nossa igreja? Apenas aqui é o Silvão Milho, não é? O João Milho é o único. Ah, não, tem o João Maria também, não é isso? João Maria, você está aí, filho? Vem cá, ao lado da tua esposa, o pastor Castro já está aqui. Daniel, vem cá ao lado da tua amada também. Quem mais faltou? Marcelo está enviado, né? Muito bem. Nós queremos então dizer a você o que aconteceu na sexta-feira. Mas quantos obreiros nós consagramos na pastor Garcia? Tem ideia lá? Olha, passou de 700 obreiros. Passou de 700 obreiros. Que na ausência dos pastores, esses obreiros assumem a igreja, esses obreiros vão para o campo de trabalho, vão expulsar demônios, vão ganhar almas para Jesus. Eu quero dizer que a Edna, juntamente com o Damião, tem dirigido alguns pontos de pregação. O Senhor tem abençoado muito esse casal. Eu quero dizer que o Senhor tem muitas almas a vocês, filhos e filhas. Que o Senhor continue abençoando o vosso ministério, sua família, que você, a exemplo do que Deus tem nos feito aqui, que Deus lhe dê muitas almas. De igual maneira, a Nil também, a gente chama ela carinhosamente de Nil, o nome dela é Eunice, juntamente com seu marido, a Celine, que está em viagem, tem ganhado muitas almas, debaixo da autoridade dela. Existem quantos pontos de pregação você está cuidando, viu? 4 pontos de pregação. Então, debaixo da autoridade dela, tem no mínimo 40 pessoas debaixo de sua autoridade. De igual forma, João Maria, que é o obreiro, a Jana também está agora engajando no ministério. Que o Senhor possa continuar dando a vocês muitas almas. A unção que Deus deu ao meu ministério, ao ministério do meu Pai, eu transfiro a todos vocês, filhos, com muita alegria, com muita unção de Deus. A você, Valéria, eu quero ver você juntamente do teu amado, juntamente do teu pastor também. Ele não é só seu marido, é também o seu pastor. Essa mesma unção que Deus transferiu ao servo de Deus, Castro Reis, também essa unção vinha sobre a sua vida. Ajude em todo o tempo. E eu sei que o Senhor vai dar muitas almas a você em nome de Jesus. Eu vou pedir que as minhas amadas se ajoelhem, por favor. E nós vamos, neste momento, estender as nossas mãos com a igreja. E a unção do pastorado que o Senhor tem nos dado, nós vamos agora transferir às nossas amadas, para que muitas vidas sejam alcançadas através deste trabalho, através da unção destas servas, em nome de Jesus. Com o óleo desta unção eu mato alto de tua cabeça, Edna. Com o óleo desta unção eu profetizo muitas almas sobre a tua vida. O milagre da salvação venha sobre tuas mãos agora. O Senhor coloca sobre as tuas mãos agora muitas almas, para a glória de Jesus. O Senhor unge as tuas mãos agora, e nós te enviamos como profetiza nesta geração agora. Senhor, nós colocamos as nossas mãos, Senhor Deus, sobre a tua serva. Com o óleo desta unção, nós marcamos agora, Senhor, com muitas almas, com muitas bênçãos e vitórias, em nome de Jesus. E a unção que o Senhor colocou sobre as nossas mãos, o Senhor agora transfira a tua serva, e ela possa ganhar muitas almas para a glória de Jesus. Faz tua obra de milagre, Senhor, que tua serva seja ajudadora e tome ao lado do teu servo, e que eles possam ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Assim seja, em nome de Jesus. Os que concordam, aplaudam o nome de Jesus com toda a sua força, graças a Deus. Vocês não participam de pontos de pregação, nunca foram pontos de pregação, dá um sinalzinho para mim.